Estão pousados sobre uma catástrofe silenciosa. Cabos que transportam energia suficiente para pulverizar uma árvore são o refúgio de seres frágeis que descansam sem um arranhão. Parece magia, mas é uma aula magistral de física e sobrevivência. Enquanto para um humano esse cabo é uma sentença de morte, para uma ave é um porto seguro graças a um segredo invisível que desafia nossa lógica. Como tocam a fúria de 500 mil volts e sobrevivem? Hoje deciframos o truque perfeito da natureza. Começamos. Desmontando o predador invisível. Para entender este milagre cotidiano, primeiro devemos desterrar um mito profundamente enraizado em nossa imaginação. Tendemos a personalizar o inimigo, a ver a eletricidade como uma entidade viva, um predador invisível com fome de caos que salta sobre qualquer coisa que ouse se aproximar. Pensamos em raios que partem árvores e em faíscas que saltam com malícia, mas a realidade é muito menos dramática e, ao mesmo tempo, infinitamente mais interessante. A eletricidade não tem vontade, não busca atacar. De fato, é quase preguiçosa. Seu único desejo, se podemos usar essa palavra, é fluir. E para fluir, precisa cumprir uma condição muito específica, uma regra de ouro que os físicos chamam de um circuito fechado. Esqueça por um momento a ideia de um raio místico. Pense na eletricidade como se fosse água. Água dentro de um sistema de tubulações enorme e complexo. Essa água tem pressão, uma energia potencial pronta para ser usada. Mas se todas as válvulas estiverem fechadas, se o caminho não estiver completo, a água simplesmente está lá, contida, esperando. Não se move, não faz nada. Você pode tocar o exterior da tubulação cheia de água a alta pressão e estará completamente seguro. O perigo só aparece quando você abre uma torneira, quando cria um caminho para que a água pressurizada encontre uma saída para um lugar de menor pressão e caia, flua, se liberte. A eletricidade funciona sob o mesmo princípio preguiçoso. Precisa de um caminho completo, um circuito, para passar de um ponto de alta pressão energética a um de baixa pressão. Sem esse circuito, é apenas potencial, apenas presença. E é nesta simples e profunda verdade onde começa o segredo da sobrevivência das aves. A autoestrada dos elétrons e o visitante inesperado. Essas linhas que cruzam nossas paisagens, esses cabos de alta tensão que zumbem com um rumor surdo, são as tubulações mestras da nossa civilização. Foram desenhadas com uma obsessão, a eficiência. São feitas de cobre ou alumínio, metais que oferecem aos elétrons uma viagem quase sem fricção. Imagine uma autoestrada de 8 faixas, perfeitamente asfaltada, sem curvas nem semáforos, que se estende desde uma gigantesca represa hidrelétrica nas montanhas até a lâmpada da sua mesa de cabeceira. Por essa autoestrada viajam trilhões de elétrons, em um fluxo veloz e ordenado. É o caminho de menor resistência que a natureza e a engenharia podem prover. Agora, no meio dessa autoestrada supersônica, um pequeno pardal decide pousar. Estende suas delicadas patinhas e pousa, firmando-se sobre o cabo. Nossa intuição, contaminada pela ideia do predador elétrico, grita que ele deveria se incendiar em uma nuvem de fumaça e penas. Mas a física, que opera sob a lei da preguiça suprema, dita um veredicto diferente. Quando o pássaro coloca suas 2 patas sobre o mesmo cabo, cria, sem querer, um pequeno desvio na autoestrada. A corrente que flui pelo cabo chega a esse ponto e encontra uma bifurcação. Tem 2 opções. Pode seguir sua viagem pela faixa de metal, larga, condutora e feliz, ou pode se desviar. Poderia, em teoria, subir pela pata esquerda do pássaro, atravessar seu corpo cheio de tecidos, sangue e ossos e descer pela sua pata direita para se reincorporar ao cabo e seguir seu caminho. E aqui chega a primeira chave do truque. O corpo de um ser vivo, comparado com o cobre de um cabo, é um condutor péssimo. É um caminho de terra, cheio de buracos e obstáculos. Enquanto o metal oferece uma autoestrada, o corpo da ave oferece um pântano. Para a eletricidade,
que busca sempre o caminho da mínima resistência, a escolha é instantânea e óbvia. Não há escolha. 99,99% dos elétrons seguirão direto pela sua autoestrada de metal, ignorando completamente o desvio pantanoso que o pássaro representa. Uma ínfima, insignificante quantidade poderia se aventurar, mas é tão pouca que não gera o menor efeito perceptível no animal. O pássaro não é mais que uma estátua sobre uma estrada, e o tráfego nem sequer reduz a velocidade ao passar ao seu lado. No entanto, este princípio do caminho de menor resistência, embora poderoso, não é o guardião principal, é apenas o porteiro. O verdadeiro escudo, o que sela a invulnerabilidade, opera em um nível ainda mais fundamental. O verdadeiro guardião, o mistério da diferença de potencial. Falamos da eletricidade como água sob pressão, mas agora devemos entender o que é essa pressão. Os cientistas a chamam de diferença de potencial, ou voltagem. É a força que empurra os elétrons a se moverem. Para que a água flua, precisa de um desnível, de um ponto alto a um ponto baixo. Uma cachoeira é poderosa porque há uma grande diferença de altura. Um lago tranquilo, por outro lado, está plano. A água tem energia, mas não há um para onde cair, então não flui. A voltagem é essa altura, é a diferença de energia entre dois pontos. Aqui está a peça magistral do quebra-cabeça. Quando um pássaro pousa em um único cabo de alta tensão, algo extraordinário acontece. Através do contato de suas patas, todo o seu corpo, desde a ponta do bico até o final da cauda, se carrega ao mesmo potencial elétrico que o cabo nesse ponto exato. Se esse cabo está, digamos, a 10.000 volts em relação ao solo, então a pata direita do pássaro está a 10.000 volts. Sua pata esquerda está a 10.000 volts. Seu coração, seu cérebro, suas penas, tudo está exatamente a 10.000 volts. E se tudo está na mesma voltagem, não há diferença de potencial. Não há desnível. Não há cachoeira interna. O pássaro se tornou, literalmente, uma extensão viva do cabo. Está vibrando no mesmo ritmo energético que a linha, flutuando nesse potencial. Os elétrons não têm nenhum incentivo para entrar em seu corpo, porque não há um lugar de menor voltagem dentro para o qual correr. É como estar parado em um planalto perfeitamente plano. Por mais que você caminhe, não vai ladeira abaixo. Este estado é conhecido como potencial flutuante. A ave não está bloqueando a eletricidade, não está lutando contra ela. Está, em um sentido muito real, surfando sobre a onda energética, em um equilíbrio perfeito e estável. Enquanto não tocar em mais nada, enquanto não tentar conectar seu planalto de 10.000 volts com outro lugar que esteja em uma voltagem diferente, está tão seguro como se estivesse pousado em um galho de árvore. Mas esta segurança perfeita tem um requisito absoluto, e é aqui onde nossa história dá uma reviravolta dramática que explica por que nós, os humanos, não podemos replicar este truque apenas saltando e nos segurando. A condenação de estar conectado à Terra. Imagine agora que é você quem tenta fazer o mesmo. Você sobe em uma torre de alta tensão, inclina-se e estende a mão para segurar esse mesmo cabo onde o pardal descansa. O que acontece? A tragédia é instantânea e fatal. A diferença não está na sua biologia. Seu corpo, como condutor, não é tão diferente do de uma ave. A diferença, o detalhe que muda tudo, está na sua conexão com o mundo. Quase sempre, nossos pés estão firmemente plantados no chão. E a Terra, nosso planeta, é o sumidouro universal da eletricidade. Por convenção, os cientistas lhe atribuem um potencial de 0 volts. É o ponto mais baixo imaginável, o fundo de todas as cachoeiras elétricas. Quando você, conectado à Terra, toca um cabo a 10.000 volts, você já não é uma extensão flutuante. Você se torna a ponte definitiva. Cria o circuito perfeito que a eletricidade preguiçosa estava esperando. De repente, há um desnível monstruoso. 10.000 volts na sua mão, 0 volts nos seus pés. Essa diferença de potencial é uma cachoeira que se abre através do seu corpo. A corrente já não te ignora. Ela precisa de você.
atravessa seu braço, seu tronco, seu coração, suas pernas, buscando desesperadamente chegar a esses 0 volts da Terra. A descarga é violenta, massiva e quase sempre mortal em uma fração de segundo. Não é que a eletricidade te odeie, é que você lhe ofereceu o caminho mais direto para completar seu ciclo. O pássaro sobrevive por uma razão simples e profunda: o ar. O ar é um magnífico isolante. Essas patinhas minúsculas não tocam em nada mais que o cabo. Estão suspensas no vácuo, isoladas do solo por metros de ar que atuam como um muro isolante intransponível para as voltagens normais da rede. Se um pássaro tivesse, hipoteticamente, patas tão longas que tocassem o solo enquanto seu corpo está no cabo, sofreria exatamente o mesmo destino terrível que um humano. Seu escudo não é um superpoder biológico, mas uma posição estratégica. É a física da desconexão. Mas este escudo aéreo é sempre perfeito? É a regra inabalável? A natureza raramente oferece garantias absolutas. Mesmo este elegante truque tem suas fendas, suas exceções mortais. Porque o tamanho importa, e a física guarda um último trunfo, um risco sutil que espreita mesmo quando não se toca o solo. Um risco que torna as aves maiores e mais majestosas as vítimas mais frequentes, e que nos obriga, humanos, a intervir, a reprojetar, a engendrar soluções em uma batalha silenciosa entre o progresso e a biologia. Porque a aparente invulnerabilidade do pardal é apenas uma parte da história. A outra parte é uma tragédia e uma façanha de engenharia, que começa quando o equilíbrio perfeito se rompe. O perigo dos passos longos, a tensão que espreita no solo. Até agora, o cenário parece perfeito. Um pássaro pequeno, isolado do solo, pousado em um único cabo, torna-se uma ilha no mesmo potencial elétrico, segura e invulnerável. Mas a física é uma ciência de precisões infinitas, e nosso modelo tem uma suposição oculta, que o cabo é um condutor perfeito, que não há nenhuma diferença de energia entre o ponto onde está a pata direita da ave e o ponto onde está sua pata esquerda. No mundo ideal dos desenhos, isso é verdade. No mundo real, com cabos de quilômetros de comprimento, existe uma resistência mínima, ínfima, mas real. À medida que a corrente flui pelo metal, vai perdendo uma pequeníssima fração de sua força motivadora, sua voltagem, pelo simples esforço de avançar. Isso significa que, tecnicamente, entre 2 pontos separados em um cabo, há uma diferença de potencial. Se esses pontos estão a 1 centímetro, a diferença é microscópica, imperceptível. Mas se estão a 1 metro ou a 10 metros, essa diferença, embora pequena em termos absolutos, pode se tornar significativa. Para um pardal cujas patas estão separadas por 2 ou 3 centímetros, a diferença de voltagem entre uma e outra é tão ridiculamente pequena que a corrente que poderia passar através de seu corpo é insignificante, nem sequer uma cócega. Sua anatomia compacta é, sem saber, um seguro de vida evolutivo contra este fenômeno sutil. Agora, mudemos de escala. Imagine que um cabo de alta tensão se rompe e cai sobre a terra úmida. O ponto de contato se eletrifica, carregando o solo com uma voltagem altíssima, mas esta carga não se distribui de maneira uniforme. Forma um gradiente, como as ondas concêntricas de uma pedra lançada a um tanque, onde a voltagem é máxima no ponto de contato e vai diminuindo gradualmente à medida que você se afasta. Se você, um ser humano com as pernas separadas quase 1 metro, estiver caminhando perto desse cabo caído, algo apavorante pode acontecer sem que você toque em nada de metal. Seu pé direito pode pisar em uma zona do solo, a, digamos, 8.000 volts. Seu pé esquerdo, 1 metro mais atrás, pode estar pisando em uma zona a 7.950 volts. Há uma diferença de potencial, uma pequena cachoeira de 50 volts, mas agora essa cachoeira tem um caminho.
subir pela sua perna direita, atravessar sua pelvis e seu tronco, e descer pela sua perna esquerda para fechar o circuito através do solo. Este fenômeno letal se chama tensão de passo. Você não precisa tocar o cabo. O solo eletrificado, combinado com sua envergadura, o torna uma ponte. Para animais grandes como vacas ou cavalos, com uma distância entre patas dianteiras e traseiras ainda maior, o risco é exponencialmente mais alto. Morrem eletrocutados em pastos onde jaz um cabo partido, vítimas de uma diferença de potencial que não podem perceber. Os pássaros pequenos, por estarem suspensos e serem compactos, evitam completamente esta armadilha terrestre. No entanto, nas alturas, onde reina sua suposta segurança, existe outra fenda em seu escudo, uma que não perdoa erros e que cobra vidas com uma lógica fria e implacável. O momento da tragédia: quebrar a regra de ouro. A regra de ouro para sobreviver em um cabo de alta tensão é uma só: nunca tocar dois pontos com potencial diferente ao mesmo tempo. Para um pardal em um único cabo, isso é fácil, mas o sistema elétrico não é um cabo solitário. São redes de cabos separados por distâncias de ar, cada um às vezes com voltagens ligeiramente diferentes, ou cabos que convivem com torres metálicas conectadas à terra. E é aqui onde a biologia de certas aves se torna sua sentença de morte. Pense nas aves de rapina, os gigantes do céu, águias, corujas, cegonhas, criaturas majestosas com envergaduras alares que podem superar os 2 metros. Para elas, os postes de eletricidade são atalaias perfeitas, lugares elevados para vigiar seus territórios. O perigo não está em pousar, mas no momento dinâmico e crítico da decolagem ou do pouso. Quando uma águia estende suas poderosas asas para se impulsionar ao voo, a ponta de uma asa pode, por um instante fatal, roçar um cabo vizinho. Ou pior ainda, pode tocar simultaneamente o cabo energizado e a estrutura metálica da torre, que está solidamente conectada à terra, a 0 volts. Nesse microsegundo, tudo muda. A ave deixa de ser uma extensão flutuante de um cabo, torna-se a única ponte condutora entre 2 mundos de energia distintos. Se toca 2 cabos com voltagens diferentes, torna-se o caminho que conecta 2 fontes. Se toca um cabo e a torre aterrada, torna-se o circuito perfeito que a eletricidade anseia. Um caminho direto do alto voltagem até o zero absoluto da Terra. A corrente já não tem que escolher entre o metal e o corpo da ave. Neste cenário, o corpo da ave é a melhor opção disponível, o único cabo que existe entre esses 2 pontos. Uma descarga massiva atravessa seu coração em um instante, carbonizando órgãos internos. O animal morre no ato e frequentemente cai pendurado pelas garras, ou fica chamuscado sobre a estrutura, um testemunho mudo de um erro de cálculo medido em centímetros. Esta não é uma raridade, é uma das principais causas de mortalidade não natural para muitas espécies de aves grandes em todo o mundo. Morrem pelo simples ato de serem o que são, criaturas magníficas e amplas em um mundo de limites invisíveis e mortais traçados pelo homem. Mas esta tragédia ecológica não passou despercebida. Desencadeou uma batalha silenciosa de engenho e compaixão, onde os humanos tentam corrigir os perigos que nossa própria infraestrutura cria. A resposta humana, projetando para salvar gigantes. Diante dessa carnificina involuntária, a engenharia teve que evoluir. As companhias elétricas e os conservacionistas travam uma guerra nos detalhes, reprojetando a paisagem elétrica para torná-la mais segura para seus habitantes alados. Esta não é uma tarefa simples, porque implica modificar infraestruturas massivas, mas as soluções, embora pareçam simples, são brilhantes em sua concepção. A primeira linha de defesa são os isoladores. Essas campânulas de cerâmica ou polímero com forma de disco ou sino que você vê nas torres não servem apenas para segurar os cabos. Seu design em forma de sino e seu material não condutor têm uma missão adicional: criar uma barreira física impossível de ser transposta por uma asa ou uma pata.
Em pontos críticos, como onde os cabos se aproximam dos postes, instalam-se coberturas isolantes adicionais, mangas de material plástico especial que recobrem vários metros de cabo, eliminando qualquer ponto metálico exposto que uma ave grande pudesse tocar acidentalmente junto com a estrutura. A segunda estratégia é o redesenho espacial. Estão sendo construídas novas torres e modificadas as antigas com um princípio em mente: separação. Aumentam-se as distâncias entre cabos energizados e entre estes e as partes metálicas aterradas, tornando fisicamente impossível que mesmo uma ave com a maior envergadura possa fazer contato simultâneo. Em alguns lugares, instalam-se plataformas de nidificação alternativas, mais altas e atraentes que os próprios postes, para dissuadir as aves de estabelecerem seus lares em lugares perigosos. É uma batalha constante entre a escala da nossa tecnologia e a escala da biologia selvagem. Uma tentativa de dizer, com parafusos e polímeros: sinto muito, este não é um lugar para você. Mas há um lugar onde os humanos não tentam afastar as criaturas do perigo, mas se aproximam dele voluntariamente, onde não apenas copiam o truque do pássaro, mas o levam à sua expressão mais extrema e controlada. É aqui onde se cumpre a promessa feita no início, e onde o segredo deixa de ser um fenômeno natural para se tornar uma ferramenta de sobrevivência humana. Os humanos que brincam de ser pássaros, o segredo revelado. Existe um trabalho que desafia toda a lógica. Uma profissão onde a regra número 1 é se aproximar, tocar e manipular com as mãos nuas a mesma força que carboniza. Chama-se manutenção de linhas vivas e é a aplicação prática mais pura do princípio que salva os pássaros. Às vezes, desligar a eletricidade de uma cidade inteira ou de uma região é simplesmente impossível. Hospitais, indústrias, milhões de lares dependem desse fluxo constante. Então, os eletricistas de linha especializados devem subir para trabalhar com a corrente ligada. Como? Não subindo por uma torre conectada à terra. Isso seria uma sentença de morte. Em vez disso, usam o mesmo truque do isolamento, mas levado ao extremo: um helicóptero. O helicóptero, com seus esquis de pouso de borracha e seu corpo suspenso no ar, é a gaiola isolante perfeita. Aproxima-se com cuidado do cabo energizado, mantendo uma distância segura. O operário dentro da cabine não é um homem comum. Veste uma segunda pele metálica, um traje tecido com milhares de finos fios de cobre ou aço inoxidável. É o traje Faraday, uma gaiola condutora portátil. O ritual começa. O piloto posiciona a aeronave com precisão milimétrica. O eletricista, já conectado eletricamente ao helicóptero através do seu traje, estende uma vara metálica longa, uma vareta de equipotencialidade. O momento é elétrico em todos os sentidos. Quando a ponta da vara toca o cabo que vibra com centenas de milhares de volts, salta um arco elétrico brilhante e crepitante, uma ponte de plasma que conecta dois mundos. Nesse instante, algo mágico ocorre. Uma enorme corrente flui pela vara, mas não para eletrocutar o homem, mas para igualar. Em uma fração de segundo, a carga elétrica do cabo, o helicóptero e o traje do operário se equilibram. Os três atingem exatamente o mesmo potencial elétrico. O homem e sua máquina tornaram-se literalmente uma extensão do cabo, tal como o pássaro. Agora, flutuando no mesmo potencial, o operário pode abrir a cabine, sair para o estribo e, com suas próprias mãos enluvadas, tocar o cabo. Pode desparafusar, ajustar, reparar. Por que não morre? Porque a corrente, essa entidade preguiçosa, não tem nenhum incentivo para entrar em seu corpo. Todo o seu traje metálico está na mesma voltagem alta. Se a eletricidade tentasse entrar pela sua mão, não encontraria um caminho para um lugar de menor voltagem dentro dele, porque dentro da gaiola de Faraday, que é seu traje, a voltagem é uniforme e alta. A corrente flui elegantemente pela superfície do seu traje condutor, rodeando seu corpo como um rio ao redor de uma ilha, para continuar seu caminho pelo cabo. O homem está dentro de uma carcaça
caça que é parte do circuito, mas ele mesmo está a salvo, trabalhando no coração da fera elétrica. Dominou a arte do potencial flutuante, tornou-se, voluntária e temporariamente, o pássaro maior e mais sofisticado do mundo. A próxima vez que seu olhar encontrar aquele pardal despreocupado no cabo, espero que você já não veja apenas um pássaro. Veja um mestre de física inconsciente. Veja a demonstração viva de um princípio que governa desde os circuitos do seu telefone até as maiores tempestades do planeta. Esta história nunca foi sobre superpoderes animais ou sobre a fraqueza humana. Sempre foi sobre compreensão. A eletricidade não é um inimigo caprichoso, é uma lei da natureza, tão previsível e regida por normas quanto a gravidade. A lição que o pássaro nos dá e que nós aprendemos a replicar da maneira mais audaz é profunda. O perigo absoluto não reside na mera potência de uma força, mas na conexão que estabelecemos com ela. Em criar, voluntária ou acidentalmente, a ponte que complete o circuito fatal. O pássaro está seguro porque está desconectado. O eletricista de linha está seguro porque se conecta da maneira correta, tornando-se parte do fluxo em vez de um desvio para a Terra.